Bom dia, irmãos. 5 minutinhos de atraso, ó. Vamos recuperar esses 5 minutinhos aí, vamos ficar até pelo menos os 35, né? Valeu a nossa horinha aqui. Bom, eu já fui apresentado aí, eu sou o pastor Jonathan, né? A maioria me conhece. E nós vamos estudar, então, nesse semestre, o livro de Gênesis. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês exatamente sobre esse curso. Talvez você vai ficar meio atrás do pilar aqui, né? Porque você está bem na meu foco aqui, está difícil, né? Com esses pilares a gente conseguir ver todo mundo. Mas você decide aí se você consegue me ver. E acompanhar também aí os slides que hoje teremos, né? Antes da gente começar, vamos colocar na presença de Deus. Senhor, mais uma vez nós te rendemos glórias e te adoramos porque, como cantamos, a tua palavra permanece para sempre e ela nos edifica e nos transforma. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha abrir nossos corações e mentes para entendermos tudo aquilo que Tu queres nos ensinar. Abençoe esse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, eu tinha feito uma proposta para mim mesmo, né, de esse semestre não usarmos slides, né, e usarmos só a Bíblia. Talvez nas próximas aulas eu consiga fazer isso. Mas como essa aula tem várias informações mais factuais e algumas tabelas, eu resolvi acabar colocando aí nos slides para vocês poderem acompanhar um pouquinho melhor. Tá? Mas nosso objetivo vai ser de tentar voltar a usar um pouquinho mais a Bíblia, né? Sei que a maioria tem a Bíblia aí no celular, então você pode acompanhar no celular, você pode trazer a sua Bíblia também. E eu quero recomendar fortemente o uso de um instrumento muito antigo e que as pessoas não conhecem mais, chama-se caneta, né? Caneta e papel. Ouviu falar já? É um negócio assim que você pode fazer marcas, né? As pessoas assim da nova era digital, acho que de 40 anos para baixo, já não sabem o que é isso, né? Ou talvez um pouquinho menos, não sei. Tá? Mas, então, antigamente a gente assistia as palestras, ia na aula, a gente anotava as coisas para aprender. E eu percebo que aqui na igreja também, muitas vezes, as pessoas estão só acostumadas a ficar escutando, assim como até mesmo na universidade, muitos alunos ficam só sentados escutando. Né? Eu cheguei a escutar de uma jovem lá em São Paulo, que ela não anotou nada durante o curso todo que ela fez. Ela conseguia lembrar de tudo de memória. Eu não tenho esse poder de retenção, ela não lembrava o que eu tinha falado na semana passada para ela, mas ela lembrou de 4, 5 anos de curso, né? Então, talvez você ache que a sua memória é muito boa, mas não é, tá? E pensa no tudo que você estudou no ano passado na Bíblia, vê se você lembra de tudo que você já escutou. Será que você lembra do sermão do domingo passado, de um mês atrás? A gente não lembra, né? Então, anotar é bom, tá? Eu vou pedir aqui a ajuda da minha assessora, a Bela Marinês. E quem quiser, pode pegar aqui uma folhinha de papel, temos canetas também, depois vocês devolvem a caneta lá na frente, se quiserem. Não, obviamente não é obrigado a anotar, mas eu quero sugerir que você traga seu material de anotação. Você pode anotar no celular também, é óbvio, né? Mas eu quero incentivar que você anote as coisas, porque o próprio processo de anotar é uma maneira de você aprender. Você escuta, você vê e você anota. Então, quando você anota, você está ajudando o seu cérebro a gravar aquela informação. Você já transforma um pouco a informação, porque você vai anotar um resumo ou aquilo que chamou a atenção, né? Você não precisa ficar copiando do quadro, como a gente fazia nas primeiras séries, né, da escola. Você não precisa copiar tudo que o professor passa no quadro. Você vai copiar aquelas coisas que você achou interessante, que Deus está falando com você. Esse que é o ponto, né, de você anotar. Eu vejo, às vezes hoje é muito comum até,
até pode fazer isso, não quero constrangê-lo a não fazer, mas às vezes as pessoas querem só tirar uma foto do slide, né, e acham que com isso, pronto, já peguei a informação. Mas isso não serviu para muita coisa. A chance de você voltar a olhar aquela foto que você tirou, deve ser o quê? De 5%, 1%? Você nunca mais vai voltar para aquela foto. Você ficou satisfeito porque você disse, não, está lá. Daqui uns 20 anos, quando eu quiser, eu sei que está lá. Né? Então, a gente vai compartilhar depois também os slides lá no grupo da igreja ou no grupo que o Ciro vai montar, mas o objetivo de você anotar é para que você já comece esse processo de assimilação e anote aquilo que Deus está tocando no seu coração, que foi falado, que impactou a sua vida. Tá bom? Então, esse é o nosso objetivo no curso como um todo. Como o Ciro já comentou, nós vamos tentar percorrer, com a graça de Deus vamos conseguir, o livro todo de Gênesis. Nós temos 18 aulas para isso, hoje é uma aula introdutória, nós vamos falar do livro como um todo, e depois nós vamos tentar seguir aí os vários capítulos. Né? Então, é muita coisa. Você já deve ter lido Gênesis, quem está acompanhando a leitura aí da igreja, né? Você também já deve ter feito a sua leitura em casa, mas se você não fez, sugiro que você comece a ler o livro para você ir conhecendo o que nós vamos falar. Então, em primeiro lugar, nós vamos tratar aqui de 4 pontos iniciais. Né? O primeiro é o objetivo desse nosso curso. O que é que nós vamos fazer aqui? Primeiro, qual não é o objetivo? O objetivo não é resolver toda dúvida ou todo problema que há no texto. Tá? Porque não dá tempo. Poderíamos fazer isso, sim, e daí nós podemos passar os próximos 2 ou 3 anos estudando o livro de Gênesis. A gente vai bem devagarzinho, a gente vai tirando todas as dúvidas, né? Mas com 1 hora por semana não dá tempo da gente entrar em todos os detalhes. Então eu quero deixar vocês bem na liberdade, né? Não é sermão aqui, espero não fazer muito monólogo, eu vou jogar umas perguntas para vocês, quero que vocês participem, você pode trazer a sua contribuição, mas vai surgir muitas dúvidas ou talvez alguma contribuição que eu vou dizer, vai estar um pouco fora do nosso foco e nós não vamos seguir, né? Ou eu ou o Fred, quando estiver dando aula, nós vamos dizer assim, isso não está dentro do foco que a gente quer dar para esse semestre. Né? Então, por exemplo, nós vamos estudar Gênesis 1 e 2. Você pode querer discutir toda a questão do evolucionismo versus criacionismo e fazer uma apologética cristã. Nós não vamos entrar nisso, porque daí seria só um semestre só para discutir isso. Né? Tem muita coisa para discutir nessa questão toda. Então, não é o nosso foco discutir essas questões científicas. Né? E tem várias outras questões muito interessantes ali no livro de Gênesis. O nosso foco vai ser nos temas principais e nosso foco vai ser em algumas coisas mais específicas. Então, 3 coisas específicas são o nosso objetivo aqui no curso. Em primeiro lugar, que é o sentido de toda a Bíblia, né, de toda a palavra de Deus, é que ela nos ensina sobre Deus e o seu relacionamento conosco. Então, nós queremos fazer isso ao estudar Gênesis. Toda vez que nós vamos estudar a Bíblia, nós queremos aprender o que a Bíblia, o que o texto bíblico está nos ensinando sobre Deus e o que Deus está revelando do relacionamento que Ele quer ter com o ser humano. É para isso que Deus nos revelou a Bíblia, para que nós possamos conhecê-lo e estar na presença dEle. Né? Então, esse é o nosso foco e a gente precisa lembrar disso para a gente não estudar apenas por estudar, só para ter conhecimento, mas para pensar que nós queremos melhorar esse nosso relacionamento, nós queremos intensificar o nosso relacionamento com Deus. E depois, vamos lá, vamos ver um texto. Já é bem conhecido, mas vamos abrir lá em Lucas 24, versículo 27. Outra pessoa já abre em João 5, 46. E alguém lê para nós aí, primeiro Lucas 24, depois João 5, 46. Voluntários? Isso. Então, João 5.
Então Jesus, em duas ocasiões, uma falando com os fariseus e outra com os discípulos a caminho de Emaús, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz que Moisés escreveu a respeito dele. Você não leu lá nos livros do Pentateuco? Quando Moisés fala lá sobre Jesus, e vai nascer Jesus daqui a 2000 anos. Não? Você pulou esse versículo? Mas Jesus está dizendo que Moisés escreveu a respeito dele. E ele explica, ele exorta, né, os discípulos. Se você olhar lá no Lucas 24, no versículo 25, ele diz assim: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Ele chama a atenção dos discípulos que estavam desanimados porque Jesus morreu. E estavam dizendo assim: agora acabou a nossa fé, acabou a nossa alegria. O nosso mestre, ele morreu. O que a gente vai fazer da vida? E Jesus dá uma chamada de atenção e diz: vocês não leram a Bíblia? Talvez, né, Jesus precise dar uma chamada de atenção para nós também, porque muitas vezes a gente não tem lido a Bíblia. A gente não conhece a Bíblia e não sabe como a Bíblia revela Jesus. Então, um dos nossos focos aqui vai ser também entender como que Gênesis revela Jesus. Como é que nós vamos fazer essa ligação? Então, nós vamos tentar fazer de uma maneira que seja também autorizada pelo Novo Testamento. E você já pode começar a pensar, reler os textos, você pode trazer a sua contribuição, mas nós vamos evitar alegorias, nós vamos evitar, muitas vezes, ligações que algumas pessoas fazem que não tem respaldo no próprio Novo Testamento. Nós vamos usar o Novo Testamento como mapa, como guia daquelas coisas que os apóstolos disseram que fazem conexão lá com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é muito citado pela igreja primitiva, né, e eles fizeram muitas conexões. Nós vamos ver isso já nos comecinhos de Gênesis 1, na próxima aula. Tá? Então, nós vamos ver o que a Bíblia nos fala de Jesus, e, obviamente, nós vamos tentar também ser bem práticos, nós vamos tentar ver como é que isso se aplica na vida cristã. Então, hoje, né, você vai ter uma aula um pouco mais teórica, talvez seja um pouquinho mais difícil trazer algumas coisas para a sua vida cristã, mas eu creio que você já pode começar a pensar em várias coisinhas aí que a gente falou, né? Sobre a questão de como que você estuda a Bíblia, como é que você tem aprendido sobre Deus, como é que você tem enxergado Jesus no Antigo Testamento, já que você está fazendo essa leitura toda lá, né? E como é que você aplica o texto bíblico na sua vida. Porque se você está lendo só para cumprir uma tabela, para poder dizer junto com a igreja: eu já li. Para que isso serve? Vai ganhar uma medalhinha? Vai ter algum prêmio, né, para quem lê a Bíblia? Pode ser até que tenha, mas o que é mais importante é se você aplicar isso na sua vida. Né? Então, esses são os nossos 3 objetivos que vão guiar o nosso curso esse semestre. Aí nós vamos parar um pouquinho antes aqui também para falar de algumas coisinhas básicas que são necessárias. Como que nós podemos ler Gênesis? Tem um livro em português que tem esse nome e é bem interessante. Se você quiser dar uma lida lá, ele vai falar de várias estratégias de leitura, de como que você deve interpretar os livros bíblicos, especialmente um livro como Gênesis, que é um livro cheio de narrativas. Né? Não é uma carta de Paulo, como Romanos, que vai falar de vários princípios doutrinários, e você pode falar da justificação, da santificação, da eleição, da predestinação, e um monte de são que tem lá, né? Que a gente tem nas nossas doutrinas, e que você vai estudar, então, o Novo Testamento, e você diz: puxa, agora eu sei todas as doutrinas da igreja, eu posso ir lá no pilar doutrinário, eu vou arrasar, porque eu conheço já todos esses termos que depois eles vão usar lá. Mas quando você lê Gênesis, você vê a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, você vê um filmezinho que passa na sessão da tarde, conta essa historinha, e você diz: tem doutrina aí? Tem alguma coisa que me inspira, que me ensina? Tem muita coisa que ensina. As doutrinas estão todas lá, né? Desde o começo de Gênesis, a gente já consegue entender muita coisa sobre Deus, e o Gênesis ele é fundamental para nós entendermos o resto da Bíblia. Ele é a primeira pedra. É a pedra que vai estabelecer algumas verdades importantíssimas. E se você tirar Gênesis da Bíblia, vai ficar bem desfalcado. Tá? Vai ficar faltando um pedaço importante.
porque ali você vai entender, como o Ciro já comentou, a parte da criação e depois a da queda e o começo do plano de redenção. Então, se você for eliminar algum livro da Bíblia, não faça isso, mas se você for eliminar, pega uns do meio ali, né? Dá até para sobreviver um pouquinho sem algum do meio, mas o Gênesis ele é importantíssimo, porque ele estabelece esse começo, o propósito de Deus, quem é Deus, para que nós fomos criados, o problema do pecado que surgiu e o plano de redenção, né? E depois essa história vai se desenvolver do Gênesis até chegar na solução lá no Novo Testamento. Então, Gênesis ele é fundamental, por isso que nós vamos estudá-lo hoje. Eu queria convidar você agora a abrir 1 Coríntios 2,14, para a gente entender como é que a gente lê a Bíblia. Alguém lê para nós ali 1 Coríntios 2,14. O que Paulo está tentando ensinar aqui? Que a pessoa natural, ela não entende as coisas do Espírito. Ou seja, quando você vai ler a Bíblia, você pode ler como um estudioso. Eu já tive colegas estudiosos que se dedicavam a estudar a Bíblia como texto literário, mas que não eram crentes. Eles não criam em Deus, mas eles estudavam a Bíblia. Então, você pode estudar a Bíblia por prazer, você pode estudar a Bíblia por curiosidade, você pode estudar a Bíblia como parte da sua profissão científica de entender um texto antigo, né? Mas nós procuramos estudar a Bíblia por quê? Porque nós queremos entender as coisas espirituais. Então, ler Gênesis aqui na igreja é um exercício espiritual, né? E para entender as coisas do Espírito, o que a gente precisa? Ele vai continuando nos outros versículos. Ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? O Espírito Santo, né? Apenas ele vai falar lá no versículo 11, né, que ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então nós temos o Espírito Santo para que nós possamos conhecer as coisas que o Espírito Santo inspirou homens sagrados a colocar na Bíblia. Então nós entendemos a Bíblia como revelação de Deus, como palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas para ler essa palavra de Deus inspirada, nós precisamos continuar em comunhão com o Espírito Santo para ele explicar para nós. Porque a nossa mente intelectual, sozinha, fora dessa relação com o Espírito Santo de Deus, não vai entender metade do que precisa ser entendido. Talvez não entenda nada. Porque nós vamos entender as coisas erradas. Então, estudar a Bíblia é um exercício espiritual. E aí você já pode fazer a sua anotação, a sua reflexão, para pensar: será que eu tenho lido a Bíblia para cumprir tabela? Será que eu tenho lido a Bíblia só para estudar e ter conhecimento? Ou eu estou lendo a Bíblia como exercício espiritual para desenvolver melhor a minha comunhão com Deus? Para entender como Deus se relaciona comigo? O que Ele quer que eu faça no meio da comunidade que se reúne sob o nome dEle? É isso? Então aí já temos esse exercício para você começar a pensar, e nem começamos a ler a Bíblia ainda, né? Bom, embora, né, a ajuda do Espírito Santo seja fundamental, e é um princípio, né, da reforma protestante, falar do sacerdócio universal dos crentes, que todos os crentes devem ter acesso à palavra de Deus, e que a palavra de Deus é clara e suficiente para você entender a mensagem básica da salvação. Ainda assim, isso não quer dizer que você vai entender tudo sozinho. Não se consegue entender tudo que a Bíblia tem sozinho. Por quê? Porque tem uma distância temporal do Novo Testamento, né? Aí quase 2000 anos, e do Antigo Testamento mais ainda, uma distância cultural muito grande entre nós
e o pessoal do Oriente Médio, né, lá de Israel, toda a cosmovisão é diferente, toda a maneira de pensar o mundo é diferente, e está até linguística, porque, né, o Novo Testamento é escrito em grego e o Antigo Testamento em hebraico. Então, se você não sabe hebraico, você já não consegue ler a Bíblia no original. Você está dependendo de uma tradução. As nossas traduções são muito boas, mas ainda assim tem essa barreira linguística e muita coisinha a gente perde, né, nos detalhes, às vezes na maneira de pensar, de expressar. Tá? E mesmo se você for israelense hoje e falar o hebraico moderno, ele é bem parecido com o hebraico bíblico, mas precisa ter também toda essa cosmovisão, toda essa questão cultural, né? Porque o Israel moderno não é exatamente igual ao Israel daquele tempo. Tá? Então, nós precisamos dessa ajuda e, por isso, nós vamos, obviamente, consultar também comentários, às vezes eu vou citar algum outro texto, você pode consultar e ler. Né? Então, eu quero dizer que é importante você abrir a Bíblia e você estudar, e você fazer a sua devocional, mas vão surgir perguntas, e nos primeiros capítulos já surgem muitas perguntas, e muitas delas nós não temos resposta até hoje. Né? Para onde que Caim foi depois que, né, ele foi expulso por Deus? O que ele encontrou? Que cidade que era? Eu não sei. Se você souber a resposta, depois você me diz. Tá? E assim por diante. Né? No capítulo 6, aqueles gigantes que, né, tem teorias, talvez a gente chegue a comentar alguma coisa, mas nosso objetivo aqui não vai ser resolver, como eu falei, todas as dúvidas, todas as encrencas que tem no texto, mas sim focar mais naquilo que o texto nos ensina sobre Deus e naquilo que o texto ensina sobre a nossa relação com Ele. Né? Outra coisa importante na interpretação é que nós lemos juntos. Não apenas nós precisamos do Espírito Santo e dos estudiosos que podem nos falar mais, né, do contexto e dedicar a vida para estudar tudo aquilo ainda que é importante, nós precisamos ler juntos como igreja. Porque assim nós corrigimos a interpretação que cada um tem. Né? Nós precisamos nos ouvir. Porque às vezes você chega a uma ideia maravilhosa que está totalmente fora do texto. Está totalmente fora da ideia de Deus. E você diz, uma ideia brilhante aqui de como interpretar esse texto. Só você teve essa ideia. Aí desconfie. Né? Se só você teve, em 2000 anos que estão se estudando, pelo menos, né? Fora os judeus antes da época de Jesus, que está se estudando o livro de Gênesis, por exemplo, pode ser que Deus tenha revelado para você uma coisa nova, importante, mas é mais provável que seja uma ideia, né, só da sua cabeça, porque provavelmente as pessoas já pensaram, já estudaram muitas coisas sobre o livro de Gênesis. Mas eu quero encorajar você a ouvir Deus, a buscar ideias novas, interpretações novas, né? Por quê? Porque o texto bíblico, ele está lá, ele é antigo, ele não muda, mas a nossa realidade muda a cada dia. Então, nós precisamos ler juntos a Bíblia para entender como que nós vamos aplicar essa palavra agora, em Florianópolis, em 2026, com esse grupo de pessoas que está aqui. Isso já é diferente de a gente ter estudado ano passado, porque ano passado era 2025. E já estamos no outro ano. O mundo continua mudando, as coisas continuam evoluindo, a tecnologia vai avançando, as pessoas mudam, ficam mais velhas, a sua vida mudou, você estava vivendo uma situação no ano passado, nesse ano você já está numa nova situação. Você pode ter mudado de emprego, você pode ter entrado num curso, você pode ter saído de um curso, você pode ter casado, você pode ter feito muitas coisas. Né? Ou você pode só estar exatamente numa situação bem parecida do ano passado. Mas a vida vai evoluindo, vai mudando, e nós precisamos, então, também sempre interpretar a Bíblia ao nosso contexto atual, à nossa situação. Por isso que nós precisamos ouvir uns aos outros, para entender também como é que todo mundo está entendendo o texto. Tá bom? Dúvidas? Vamos continuar mais um pouquinho, então. Essa primeira aula, né, como eu falei, é um pouquinho mais informativa. Então, ela
talvez não seja tão interativa, né? Mas depois a gente vai mudar um pouquinho isso. Opa! Espírito Santo age, tá vendo? Ó. E 2 só tá bom, tá, gente? Obrigado. Então, nós precisamos entender aqui o texto, né, nesses aspectos que são comentados aqui. O texto bíblico de Gênesis está falando de algo histórico, de histórias reais. Nós vamos interpretar a Bíblia dessa maneira. Poderíamos interpretar, como outros estudiosos, como ficção, como mitos, como algo que foi inventado e compilado, mas nós vamos entender que elas são histórias reais. E por isso nós vamos examinar também um pouco do contexto histórico, quando necessário, né? E nós entendemos que essas histórias reais, elas estão narradas ali no livro de Gênesis com uma arte, né? Todo livro de história, antigamente se acreditava, alguns poucos, né? São mais assim da minha faixa etária, a gente aprendeu na escola que os livros de história falavam toda a verdade e somente a verdade, né? O livro de história era sagrado, as datas eram certas, e quando dizia que a pessoa fez isso, é porque ela fez isso, né? Pedro Álvares de Cabral saiu de Portugal e, por acaso, bateu um vento, ele acabou aqui no Brasil, né? Hoje a gente já sabe que isso é balela, que ele veio intencionalmente para tentar pegar um pedaço da descoberta, né, do Colombo para Portugal. A história mudou, os livros de história mudaram, assim como vários outros fatos, a queda da Bastilha e tantas outras coisas que a gente aprendeu, já foram reatualizados, aí foram mudados na sua interpretação, né? Por quê? Porque a história, ela é uma visão de alguns estudiosos sobre o que aconteceu. É uma versão daquilo que aconteceu. Você não está lá, você não sabe. A gente está dependendo do relato de pessoas. E se você já esteve aí no encontro familiar, ou no encontro de amigos aqui da igreja, e todo mundo começa a falar sobre o que aconteceu no domingo passado, ou durante essa semana, você vai ver que cada um traz uma história, cada um traz um ponto de vista, e às vezes até há conflitos. Por quê? Porque quando nós vamos relatar as coisas, nós não conseguimos falar toda a verdade. Nós não conseguimos falar tudo aquilo que aconteceu. Nós somos relativos, como diz a pós-modernidade. A verdade humana, ela é relativa. Isso, eu não tenho problema com isso, não sei se você tem. Mas, para mim, a verdade humana sempre é relativa. O que o pós-modernismo está errado é quando ele fala que a verdade é relativa. A verdade não é, a verdade é absoluta. Porque nós conhecemos a verdade e a verdade tem nome. Né? Qual é o nome da verdade? Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade. Ele é a verdade absoluta, Deus é a verdade absoluta. Então existe verdade absoluta. E nós a conhecemos na medida em que Deus a revela para nós. Mas nós não temos a cabeça de Deus, a onisciência de Deus, nós não conseguimos compreender a maioria das coisas. Então nós temos uma interpretação da verdade, um conhecimento razoável da verdade, não é um conhecimento que se deve jogar fora, nós podemos ter algumas certezas baseadas naquilo que Deus nos revelou. Certo? Não é assim, tudo é relativo e nada que você pode falar tem algum valor. Não, esses são exageros de algumas ênfases pós-modernas, né? Nós podemos afirmar várias coisas com certeza, porque a Bíblia nos disse assim. Por exemplo, nós podemos afirmar que Deus existe, que Deus é o Criador soberano do universo. A Bíblia nos ensina isso. Então eu posso falar, porque Deus, que é a verdade absoluta, me ensinou isso. Mas tem outras coisas que Deus não deixou tão claro, e que daí a gente precisa ter também humildade de conversar com os outros para poder discutir os assuntos. Mas essa história, então, aquilo que aconteceu, nós não estamos vendo não é nem um filme, mas nós não estamos vendo uma transmissão. Não sei se algum dia eu vou inventar uma máquina do tempo que consiga transmitir exatamente, assim, um holograma, e você consiga ver ali o Abraão e a Sara se preparando para sair da cidade deles e ir para Canaã, e você vê o diálogo deles, se é que você vai entender, né? Porque qual era a língua que ele falava lá em Ur dos Caldeus, né? Será que era hebraico? Provavelmente devia ser uma língua babilônica, né? Que eles moravam naquela cidade. E você
né, não sei se você lembra lá daquele seriado muito antigo, do Túnel do Tempo, né, que eles iam para lá e eles conviviam, né, com aquela cidade, muitas experiências assim de viagem temporal, você consegue voltar para o passado, e seria muito bom se a gente conseguisse ver o que realmente aconteceu, mas nós não temos isso. Nós temos na Bíblia, em Gênesis, histórias reais que são narradas através de mecanismos literários. Por que é importante enfatizar isso? Porque nós temos que entender como é que esses mecanismos funcionam, como é que funciona uma narrativa, e muitos estudos desses últimos 40, 50 anos têm sido feitos para mostrar como o Gênesis foi elaborado com muita arte, com muita aptidão, muita habilidade, e tem histórias entrelaçadas e com muito propósito para nos ensinar sobre Deus. É uma história teológica. É isso que nós temos na Bíblia como um todo, mas especialmente nas narrativas. Nós não temos simplesmente historinhas, que é para você contar para as crianças na escola dominical, enquanto que os adultos estudam os livros doutrinários. Não é esse o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia é nos ensinar também através das histórias, das narrativas, e muitas vezes nós aprendemos mais através da narrativa do que aprendemos através da doutrina. Que a narrativa nos deixa desarmados. E nós vamos lendo, nos envolvendo com a história do Abraão, do Isaac, do Jacó, do José, e nós nem percebemos quantas coisas nós aprendemos ali sobre Deus. Então, existe um objetivo teológico nessas narrativas. A Bíblia foi escrita para nos revelar quem é Deus. Então, é uma história teológica, é uma história com objetivo. Não é uma história neutra. Não existe história neutra, é isso que eu estava querendo dizer antes. Né? O historiador, ele também tem seus objetivos. Ele vai tentar ser menos subjetivo, mas ele vai ter também a sua perspectiva, a sua cosmovisão, que ele passa na hora que ele está transmitindo os relatos, os fatos que ele analisou. E assim também é o livro do Gênesis. E isso não é ruim, isso não é errado, isso é simplesmente ser humano. Né? Porque é isso que acontece quando Deus se revela a nós, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E Gênesis revela também, então, um Deus que fala e que age. Principalmente, né, em Gênesis, um Deus que faz acontecer as coisas. Ele vai falar, várias vezes, Deus é o personagem principal da Bíblia como um todo. Às vezes você não percebe isso, mas Deus é o personagem mais importante de toda a Bíblia. E personagem aqui não quer dizer, né, é uma coisa fictícia. Às vezes a pessoa pensa, personagem é porque está numa obra de ficção. Não, personagem no sentido de pessoa, de elemento que está inserido na história. Né? Uma pessoa que está inserida na história, e nesse relato todo, Deus, então, é um Deus que fala e faz acontecer, porque quando a palavra de Deus ela é pronunciada, ela tem esse poder, essa autoridade, ela faz as coisas acontecerem. Né? Isaías depois vai falar isso, que a palavra de Deus, né, não volta vazia, ela sempre tem poder para transformar as coisas. Então, como eu já tinha comentado antes, né, o nosso alvo ao estudar a Bíblia, essa é a pergunta que você deve fazer para você mesmo toda vez que você vai estudar a Bíblia. O que Deus quer ensinar para mim sobre o meu relacionamento com Ele? Obviamente, quando nós estamos estudando em grupo, nós vamos botar isso no plural, o que Deus quer ensinar para nós sobre o nosso relacionamento com Ele. Né? Mas se você estudando sozinho, você vai pensar no seu relacionamento. Tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, ainda sobre algumas questões de interpretação. Então, como é que Deus se revela para nós? Jesus explica isso lá para os discípulos, quando ele, lá no Evangelho de João, ele diz, olha, eu estou indo, mas eu vou mandar o Espírito Santo para ajudar vocês, para guiar vocês a toda a verdade. Né? Porque Deus não pode só abrir nossa cabeça e despejar a verdade. Ele não pode despejar em nós o conhecimento que Ele tem, porque não cabe. Né? Nós somos formiguinhas
pequenos insetos, nem isso, diante de Deus, e nós não conseguimos compreender quase nada do que ele sabe, da visão de mundo que ele tem. Então ele vai ter que se acomodar à nossa compreensão humana. É isso que a Bíblia é um livro de acomodação, é uma explicação, assim como a gente faz com as crianças. Você não consegue explicar tudo que você conhece para as crianças pequenas, então você dá uma simplificada na história, você acomoda a verdade ao conhecimento da criança, aquilo que ela pode captar naquele momento. E Deus faz a mesma coisa com os adultos, que nós também não conseguimos compreender tudo aquilo que deveríamos compreender. Então o Espírito Santo ele vai nos guiando à verdade, ele vai nos levando a uma compreensão através desse método aí de acomodação. E quando a gente fala desse método de acomodação, a gente está falando também que Deus vai usar a compreensão humana disponível em cada época. Então, quando ele falou com Moisés e revelou essas narrativas que Moisés colocou aqui no livro de Gênesis, ele escreveu segundo o conhecimento da época também. E se ele fosse revelar alguma coisa para nós, ele ia escrever segundo o nosso conhecimento agora. Você pode achar que é o supra-sumo da ciência, mas daqui a 50 ou 100 anos as pessoas vão olhar para esse nosso ano e vão dizer como eles eram atrasados, como eles acreditavam nisso e naquilo. Porque é isso que a gente faz quando a gente pensa no pessoal do 1950, 60, a gente diz, eles não sabiam de nada. E o pessoal de 50, 60 pensa no pessoal do século XVIII, século XIX, e diz, eles eram atrasados. E assim por diante, a gente sempre acha que sabe mais do que quem veio antes. Né? Mas, se vocês lembram lá daquele sermão que eu falei em Eclesiastes, né? Salomão já está ensinando para a gente, olha, não tem nada de novo debaixo do sol, e é tudo igual. Todo mundo acha que sabe mais, mas na verdade não muda muita coisa. A tecnologia muda um pouquinho, mas a nossa percepção sobre a vida, ela não muda muito. Né? Então, Deus faz essa acomodação, essa revelação, e também por meio do texto final recebido. Por que é importante a gente afirmar isso? Porque, especialmente no Gênesis, se começar a ler o comentário, se você já leu, você sabe que existe muitas escolas aí de estudiosos que vão criticar o texto e vão dizer, não, esse texto foi escrito por um escritor, esse foi escrito por outro escritor, e esse foi dividido assim, esse foi dividido assado, e ficam brigando para tentar identificar as fontes. Será que foi Moisés mesmo? Ou foi o Josué? Ou foi uma pessoa 200 anos ou 500 anos depois de Moisés? Não é o nosso objetivo aqui. Nós não vamos entrar nessa discussão, até porque essa discussão perdeu grande parte do seu valor, como eu falei, nesses últimos 40 anos pelo menos, quando começou a surgir aí essa abordagem, uma análise literária que permite que a gente investigue o texto recebido. Qual é o texto que nós temos nas Escrituras? O que Deus nos entregou? Vamos fazer uma análise desse texto e entender o que o autor humano e o autor divino estão nos ensinando nesse texto. Então, perdeu-se aquela curiosidade, aquele desejo de ficar quebrando o texto, corrigindo o texto, tentando identificar de onde veio o texto. O que é importante é o texto que está aqui e o que nós podemos aprender com ele. Então, é isso que nós vamos fazer também. E seguimos também esse princípio importante hermenêutico, que é o princípio de que aquilo que é essencial para o nosso relacionamento com Deus, ele é ensinado com clareza em diversos lugares. Como eu falei, especialmente com relação à salvação, essa é uma doutrina importante da época já da Reforma para frente, que fala que a questão da salvação, se você deixar a Bíblia disponível para o povo, a pessoa precisa saber ler, né? Mas se ela conseguir ler a Escritura sozinha, ela vai entender a mensagem de amor de Deus, a mensagem de salvação. Por isso que nós temos trabalho de tantos grupos, como os Gideões e outros grupos, de distribuir a Bíblia. Porque se você distribuir a Bíblia, muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas já se converteram lendo a Bíblia. O Espírito Santo tocou no coração, abriu o coração da pessoa, a mente, e ela entendeu a verdade. Porque a verdade está aqui presente e você pode entender aquilo que Deus
quer falar para você, o que é essencial. Então, isso também vale para várias outras coisas além da salvação. Como eu falei, tem algumas questões mais difíceis que a gente precisa da ajuda dos estudiosos. Mas o que é realmente importante é aquilo que é repetido. Então é isso que nós vamos enfatizar, aquelas coisas que estão sendo repetidas no livro de Gênesis. O que fala sobre Deus? O que fala sobre o ser humano? O que Deus está batendo o tempo todo na cabeça? Você diz, poxa, acho que Deus quer que eu aprenda isso. Tá? É isso que você tem que focar. Às vezes as pessoas gastam um tempo enorme para explicar uma vírgula. Perderam o foco. Estão preocupados com uma coisa que Deus não está preocupado. Então a gente tem que aprender a focar no essencial, tá? Naquilo que a Bíblia está ensinando. Porque já é bem difícil já fazer o essencial. Quando a gente vai falar lá, quando chegar lá em Abraão, né, lá no capítulo 17, se não me engano, Deus diz assim, Abraão, eu estou chamando você para só uma coisinha. Ser tu perfeito. Só seja perfeito. E daí você não precisa fazer mais nada. Mas tão simples. Né? Então, se você conseguir fazer essa uma coisa, esse é só o essencial de Deus, é viver na presença dele e ser perfeito. Né? E como a gente falou, nós precisamos também, sempre, a cada texto de Gênesis que a gente for ler, nós precisamos fazer essa ponte, de entender o que o texto está nos revelando sobre Jesus. Então, nós vamos tentar entender o texto no seu contexto histórico, aquilo que falava, né, na época em que foi escrito para o povo de Israel, e nós vamos também fazer essa conexão, essa ligação com o restante da Bíblia, para entender o que o restante da Bíblia ensina sobre aquele texto, o que aquele texto fala a respeito de Jesus. Então, essas são todas questões introdutórias, talvez tenha sido assim um pouquinho acadêmico demais, né? Mas eu espero que você consiga pensar em algumas coisinhas sobre o seu estudo da Bíblia, que essas coisas se aplicam não só ao livro de Gênesis, mas a todo o estudo da Bíblia, né? Ficou alguma dúvida? Eu queria entrar no nosso livro agora. Obrigado. Como é que Deus expulsou Caim aqui? E no versículo seguinte ele já casou e teve filho, né? De onde só tinha 4 no mundo, né? Foi a pergunta que eu fiz ali para ele. Mas pegando aqui o que você está falando aí, eu acho que eu tenho falado bastante sobre isso, que vão surgindo dúvidas na nossa cabeça, mas a revelação que Deus quer que tenha está ali. Ele colocou nas Escrituras. Eu acho que é uma coisa que tem que ficar bem claro para a gente. Que vão surgindo dúvidas e que vai dizer, peraí, por que tal coisa? O que Deus queria revelar, ele revelou, está nas Escrituras. Daí para frente, quem sabe na eternidade ele nos tira dúvida. Né? Eu acho que isso é importante a gente ter sempre em mente, né? Em função disso. Exatamente, obrigado, senhor. É o que a gente sempre fala, né? E por isso vocês receberam aí o papel e a caneta. Né? Porque você tem que ter um livrinho que você vai acompanhar a vida toda. Você guarda o livrinho no seu bolso, que são as perguntas que você vai fazer para Deus quando você chegar lá. Tá? Daí você pede para no caixão botar o livrinho junto lá, para poder subir, né? Porque tem muita coisa que a gente está esperando a resposta. E Deus não deu ainda. Pode ser que quando você chegar lá, Deus nem responda. Daí você vai se virar com ele. Né? Mas então tem essas coisas que a gente quer saber e que vão ficar aguardando Deus revelar. Né? Um princípio essencial que está vinculado a isso é o princípio de Deuteronômio 29, 29. Né? Nós não vamos ler lá, mas você vai ler, você pode abrir aí, e depois você vai entender que esse é um princípio básico da interpretação das Escrituras que reforça isso que o Ciro acabou de falar, né? Sobre a interpretação, sobre as coisas que Deus nos contou. Vamos caminhar aí para o livro de Gênesis, então, para a pergunta aí? Deixa eu falar. Alô? Aí. Não, é só um comentário sobre isso que eu estava pensando também. Acho que é muito comum a gente surgir essas dúvidas, assim, que para a gente é muito automático, né? A gente lê lá Caim, por exemplo, daí a narrativa conta que ele fez uma coisa, né? Ou que Deus fez alguma coisa com relação a ele,
aí logo no próximo capítulo, ou no próximo versículo, já é introduzida uma outra coisa com esse mesmo personagem, e a gente se questiona, tipo, tá, mas qual que é a relação de causa e efeito que conecta essas duas coisas, e por que existe um gap aqui, né? Por que existe uma lacuna nisso? Eu acho que, especialmente nos livros da Bíblia, Gênesis especialmente, mas acho que toda a Bíblia e qualquer texto antigo, é importante, acho que a gente ter ciência do tipo de pergunta e problema que aquele texto está querendo responder, assim. E eu acho que a gente importa da nossa visão as perguntas e os problemas que são muito característicos, que nem você falou, do nosso ambiente, do nosso vocabulário conceitual, né? Então, essa relação de causa e efeito e de como uma coisa deve suceder a outra necessariamente, ela é muito característica de uma visão moderna, assim, de mundo, né? E uma visão que já compreendeu que todas as coisas elas acontecem de uma forma porque no passado foi antecedido por algo que causou necessariamente aquilo que hoje a gente vê, né? E que a gente, se quiser explicar algo, a gente tem que fazer puxar esse fio, né? E não é assim, né, que a maioria das pessoas antigas pensavam, e não é também esses problemas e essas lacunas que o texto bíblico está querendo responder, né? Então, tanto é que a gente não encontra nenhuma referência a qualquer uma dessas perguntas em qualquer outros textos bíblicos posteriores. Nenhuma resposta ou nenhum questionamento de qualquer autor sobre isso. Ou seja, é muito estranho a gente ler o texto e... É claro, não é que é estranho, é comum porque é como se fosse a água que a gente está nadando e a gente não enxerga, né? Como o peixe no aquário, né? Mas é muito estranho a gente pegar um texto como esse e se deter a essas perguntas que não são apropriadas de tentar se responder com esse texto, e que aquelas pessoas que leram primeiramente aquilo nem passou na cabeça dela, tipo, a correlação entre, tá, mas Caim estava aqui, depois logo no próximo capítulo ele estava aqui, como é que isso está correlacionado? Tipo, ninguém que leu esse texto lá em Israel provavelmente sequer cogitou que isso fosse uma coisa possível de se aplicar a esse texto. Então, acho que isso ajuda também a... Obrigado, Daniel, pela colaboração. É isso mesmo, né? Ou seja, nós temos vários conceitos, várias questões modernas e pós-modernas, e como nós pensamos, como nós entendemos a vida, e por isso que tem essa diferença cultural, essa diferença de cosmovisão. O mundo da Bíblia era totalmente diferente, muito diferente, né? Não é um mundo alienígena em outro planeta, mas é muito diferente do que nós vivemos hoje. Né? E um dos mecanismos literários que eu falei, que a Bíblia foi narrada com arte, é esse mecanismo que você falou várias vezes, a palavra lacuna. E um dos mecanismos muito usados na narrativa bíblica como um todo é o da lacuna, é o de não dar a informação. E isso deixa os leitores modernos muito ansiosos, porque você quer fazer perguntas e o texto não responde. Mas isso é verdade não só na Bíblia. Quando você assiste um seriado, assiste um filme, né, e termina e não contou tudo que precisava, ou não disse o que vai acontecer com o personagem, tem um final aberto. E agora? Como é que eu vou saber o que aconteceu? A pessoa morreu ou não morreu? Casou ou não casou? Viajou ou não viajou? Nós não gostamos das lacunas. Mas as lacunas, você vai perceber nos filmes e seriados, e vai perceber na Bíblia, elas são um mecanismo que hoje se reconhece que é extremamente eficiente para engajar você e os seus sentimentos e a sua pessoa na história que está sendo contada. Porque a lacuna cria um vácuo, e daí você quer preencher, você quer dizer, eu acho que foi por aí. E você vai entrar num grupo de discussão, você vai conversar com os amigos, e você vai dizer, eu acho que foi para lá, eu acho que foi para cá. Né? Há uma discussão. Bom, eu vou deixar genérico aqui, porque nós não temos tempo para entrar num exemplo mais específico, né? Mas isso acontece em muitas ocasiões, em muitos finais de filme, que você fica com aquele suspense, e daí? E você vai discutir, então, com as pessoas. E na Bíblia vai ter, então, muitas lacunas. Por quê? Porque a Bíblia está convidando você a fazer parte dessa história. Você não sabe todos os detalhes, mas você pode opinar, você pode se imaginar ali dentro, e você é convidado a fazer parte desse relacionamento que
aqui os patriarcas e os outros personagens de Gênesis têm com Deus. Então, eu só estou comentando realmente que é isso, e nós não vamos ter essas respostas, porque a vida foi projetada para não nos dar essa resposta. Então, isso acontece hoje, e acontece principalmente na Bíblia também com um mecanismo. E Gênesis, então, vamos tentar ver um panorama aí nesses minutos que faltam, ele é o primeiro livro, é o livro dos inícios. Todas as coisas que tem na Bíblia já aparecem ali em Gênesis, já começaram ali. Então você vai encontrar referência a praticamente tudo que tem na Bíblia, inclusive, como já falamos várias vezes, a redenção em Jesus. Deus é o personagem principal da história, nós já falamos sobre isso, e daí nós precisamos olhar o livro de Gênesis não apenas como um livro, mas pensar em como ele se relaciona com o restante da Bíblia. Então, primeiramente, no contexto da Torá, quem não sabe, Torá é o nome hebraico, judaico, para os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Então, você tem aí, nesse contexto, Gênesis está explicando para os israelitas que receberam esses livros da mão de Moisés, ele está explicando de onde que eles surgiram. Então, lá no final de Deuteronômio, eles estão nas campinas de Moabe, como nós estudamos aqui já na igreja no passado, e eles estão escutando os sermões de Moisés. Em algum momento, na caminhada lá do deserto, depois que saíram do Egito, Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou direitinho como está aqui, ou foi uma versão inicial. Ele escreveu o que ele escreveu e ele passou para o povo, e eles leram e aprenderam sobre aquilo que foi escrito. Por que Moisés deu essas instruções? Porque Israel, aquele povo que estava reunido lá pronto para entrar na terra prometida sob a liderança de Josué, os israelitas precisavam saber de onde eles vieram, o que eles estão fazendo, quem são eles na fila do pão, o que está acontecendo aí? Então, eles precisam desse objetivo. Então, em primeiro lugar, nesse contexto como um todo, Moisés já está explicando no livro de Gênesis como que Israel surgiu, como foi formado e qual é a missão de Israel. Por que Deus formou um povo a partir de Abraão? Porque essa é toda a história de Gênesis. Deus chama uma pessoa, Abraão, que nem podia ter filhos, e a partir dele, até o final do livro, nós vemos se desenvolver um povo. E quando começa Êxodo, nós temos lá um povo, milhares de pessoas. Por quê? Você já sabe a resposta, mas nós vamos estudar isso também. Mais do que só a Torá, nós precisamos ver também o contexto do Antigo Testamento, especialmente daquilo que a gente chama de história primária. O que é a história primária? São os livros de Gênesis até o final de Reis. Esses livros eles estão encadeados, são os 5 livros de Moisés, com Deuteronômio ali como pivô, como livro central, que faz um resumo de toda a Torá, de tudo aquilo que já passou, e antecipa e estabelece padrões para o julgamento de toda a história de Israel até o exílio babilônico, que acontece no finalzinho do livro de Reis. Então, Deuteronômio vai estabelecer esses padrões à luz daquilo que foi revelado lá desde Gênesis, E o foco aqui é o reino de Deus. Deus é o Deus criador, é o rei de toda a terra. E como nós vamos ver lá no capítulo 1 e 2, ele estabeleceu o ser humano como seu vice-rei, como seu gerente, como aquele que vai administrar o seu reino. E ele formou Israel para recuperar aquele reino que foi bagunçado pelo pecado, mas, como a gente vai ver até lá quando chega lá no final de Reis, do livro de Reis, a gente vê que Israel também não conseguiu cumprir essa missão. A queda, o pecado, acabou dominando o povo, e ele então é enviado para o exílio babilônico, e vai voltar só depois, lá dos profetas, e depois da volta do exílio, os livros de Esdras, Neemias, vamos contar um pouquinho dessa volta. Então nós temos esse contexto, e Gênesis já vai mostrando sinais dessa história como um todo, apontando para esse futuro. E finalmente a gente precisa entender isso tudo no contexto da Bíblia. Gênesis é o livro dos inícios, do começo. E o Apocalipse, você sabe que é o último livro da Bíblia, ele é o livro dos finais, não é isso? É o livro que conta o final de toda a história. E quando você compara lá o capítulo 22 de Apocalipse
que é o último capítulo, o que tem lá de interessante? Quais são alguns elementos que são lá, né, do Gênesis? Vai falar da água da vida, lá no comecinho, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça está um rio, os rios que fluem as águas da vida, como era lá no Jardim do Éden. E no meio do Jardim do Éden tinha o quê? Tinha a árvore da vida, que ele fala lá no versículo 2 do capítulo 22 de Apocalipse. Então, Apocalipse, o último capítulo, está fechando a história que começou lá em Gênesis. E está dizendo, sabe aquela vida na presença de Deus, no meio do jardim, com a árvore da vida, que é o próprio Cristo? Nós vamos voltar para tudo isso, lá no Apocalipse. Nós vamos voltar a essa vida reconciliada com Deus por meio do Cordeiro. Nós vamos viver diante do trono de Deus e do Cordeiro. Então a gente tem que entender que Gênesis está dando o começo dessa história que vai terminar lá no Apocalipse. Nós não podemos focar apenas no nosso texto, nós temos que sempre pensar nessas relações todas para podermos entender melhor a Bíblia. Eu queria fechar aqui, pelo menos o panorama, e daí semana que vem a gente começa a falar algumas coisinhas da mensagem, e daí vai estudar o capítulo 1. Né? Mas, pelo menos para vocês entenderem assim rapidamente, a estrutura de Gênesis. Tem duas maneiras da gente conseguir visualizar o livro como um todo. A estrutura literária, que a gente chama, ela se baseia em expressões repetidas, em dicas que os autores apresentam para você perceber como na cabeça do pessoal antigo do Oriente Médio eles estruturavam os livros. E os estudiosos então entenderam que essa expressão, eles chamam de Toledoth, essas são as gerações, né? É uma expressão que se repete, e às vezes a nossa Bíblia muda um pouquinho, mas é a tradução da mesma expressão hebraica. Ela define 12 seções diferentes no livro. Então, se você olhar lá o primeiro versículo de cada uma dessas seções, você vai encontrar essa expressão, ou essa palavrinha. Né? Então, ela começa, na verdade, lá no capítulo 2, versículo 4. Então, existe uma introdução, do 1 até o 2, 3, que é o primeiro capítulo lá. O primeiro capítulo, na verdade, termina no versículo 3 do capítulo 2, né? Mas é a primeira parte da história que nós vamos estudar. E depois começam, então, essas gerações, a geração, o Toledoth dos céus e da terra, depois de Adão, Noé. Então, você tem essas 6 iniciais, que vão nessa primeira grande divisão. Todos os estudiosos, todos os comentaristas concordam nessa divisão, a grosso modo. Gênesis de 1 a 11 vai estudar a história geral, a história da humanidade como um todo. Do 12 para frente vai focar em quem? Abraão, nos patriarcas, Abraão e seus filhos. Abraão, Isaac e Jacó, depois de Jacó, o José e Judá. Né? Por quê? Porque está bem claro na Bíblia. É óbvio que o 12, né, a gente simplifica aqui para falar do 12, mas na verdade começa um pouquinho antes ali o Toledoth, quando começa a falar da descendência de Terá, tá? Que é o pai de Abraão. Mas, então, essa é uma divisão literária. Eu prefiro mais essa estrutura temática. Para mim é mais fácil de gravar, né, porque a nossa mente é organizada dessa maneira hoje em dia. Então ela simplifica, né, pensa em fatos. Então a história universal vai falar da criação, da queda, do dilúvio e das nações em geral depois do dilúvio. Né? E depois uma história mais particular, focada no relacionamento pessoal de Deus com os patriarcas, que vai falar de Abraão, Isaac, Jacó e a história de José / Judá, como vocês verão, que para mim é muito importante, né, sempre lembrar do Judá, porque todo mundo só fala do José, então eu gosto de falar do Judá também, mas depois eu explico por quê. Tá? Então, assim, para vocês terem uma noção geral do livro e daquilo que a gente também vai abordar, né, nós vamos falar bastante da criação e da queda, vamos falar um pouco aí depois do capítulo 4 até o 11 de uma maneira bem mais rápida, porque eu entendo ali que tem algumas informações importantes, mas eles não são o ponto focal, e daí nós vamos lá mais para os patriarcas, porque tem bastante coisa também para a gente aprender com eles. Tá? Se você tiver dúvidas, tiver sugestões, você pode procurar depois da aula, você pode passar um WhatsApp, né? Estamos aí à disposição. E como eu falei, a gente vai tentar fazer uma leitura conjunta, então você também pode interagir nas aulas, dar suas contribuições, e a gente vai tentando focar aqui para
conseguir fechar direitinho isso aí. Semana que vem eu vou falar da questão da mensagem. Eu queria deixar como tarefa, né? Revise o que você aprendeu até agora, anote e leia Gênesis 1. Tá? Para a semana que vem, então nós vamos falar da mensagem geral do livro e daí nós vamos entrar direto no capítulo 1 e vamos usar a Bíblia. Mais algum comentário? Dúvidas? Falta 30 segundos ainda. Então vamos encerrar com uma oração? Senhor Deus, obrigado por esse tempo de aprendizado, tantas coisas importantes que há para considerarmos no estudo da Tua Palavra. Mas pedimos essencialmente, Senhor, que Tu nos ajudes a lembrar daquilo que é prático, daquilo que vai impactar as nossas vidas e o nosso relacionamento contigo. Ensina-nos a estudar a Tua Bíblia, entender quem Tu és e como Tu queres que nós vivamos a nossa vida. Abençoa a Tua igreja aqui reunida, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde então para vocês, bom almoço.